vocês, alunos do oitavo período do curso de enfermagem das Faculdades Integradas de Três Lagoas, AEMs. Nós vamos dar continuidade na nossa matéria de saúde mental e psiquiatria e hoje nós vamos falar sobre algumas questões de saúde mental mais frequentes na atenção básica. Como eu sempre falo, nós vamos atender pessoas com sofrimento mental, com transtorno mental, em qualquer lugar que a gente trabalhar. Então, nós vamos ver específicos para aquelas pessoas que vão ou que trabalham já em unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família. É importante a gente pensar que de cada 4 pessoas que o enfermeiro atende na atenção básica ou o médico, cada 4 pessoas que procuram atendimento de saúde em uma UBS, por exemplo, uma está em sofrimento mental e muitas vezes ela não vai falar. A gente tem que identificar isso de forma precoce, porque às vezes ela até reconhece alguma coisa, mas ela não quer aceitar. Então, durante a nossa consulta, o nosso atendimento de enfermagem, é importante a gente identificar os sinais do sofrimento mental. E também, além de identificar os sinais, a gente tem que identificar as causas, porque esses transtornos, esses sofrimentos podem vir de condições patológicas já existentes, que não são relacionadas à saúde mental especificamente, ou pelo uso de substâncias psicoativas, ou a pessoa já tem um transtorno mental, ou tem alguém na família com um transtorno mental e ele vai ter um risco de desenvolvimento maior. As pessoas que sofrem, então, não buscam atendimento necessariamente na atenção básica porque estão sofrendo. Elas sabem do sofrimento delas, mas elas não vão na UBS por causa disso. Elas vão por conta de qualquer outra coisa, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, algum problema no pós-parto ou durante o seu ciclo de vida normal. Então, reforçando que essas pessoas que estão lá na atenção básica, não necessariamente elas vão te dizer que elas estão sofrendo, elas vão buscar um atendimento por outra condição clínica. E é importante a gente pensar o porquê que elas não falam do seu sofrimento, por vários motivos. Um deles é o estigma relacionado ao sofrimento que ela está sentindo. Esse estigma, por exemplo, ele pode estar relacionado a falas, frases incorretas e de quem não entende sobre o assunto. Por exemplo, o vizinho pode falar que depressão é frescura, é covardia, coisas assim, tá? Então, a gente tem que pensar também que, além do estigma que o sofrimento possui muitas vezes, que esses estigmas, em alguns contextos da vida, podem levar, por exemplo, à depressão, ao abuso de álcool ou aos transtornos mentais em geral. Porque depende também, a pessoa vai apresentar um sofrimento mental também de acordo com o contexto de vida que ela está inserida. Então, as questões de pobreza, de vulnerabilidade, elas também levam ao sofrimento mental e ao estigma da sociedade. Por isso, muitas vezes, elas não relatam esse sofrimento para nós, porque elas acabam se sentindo envergonhadas da situação que elas estão passando. Quais são as condições que deixam a pessoa vulnerável para sofrer no dia a dia? Tem algumas situações específicas que podem causar, que podem levar a pessoa ou deixá-la exposta a um sofrimento mental importante. Primeira coisa é o gênero, especificamente feminino, porque nós vimos que a mulher está propensa a desenvolver doenças e transtornos mentais durante toda a fase da vida dela. Então, cada ciclo tem alguns transtornos que podem ser específicos daquela fase que ela está vivendo. Então, vulnerabilidade, sexo feminino, o gênero feminino. A pobreza, porque leva a uma condição de sofrimento por não ter condições de comer, não ter condições de comprar medicação, de cuidar às vezes de algum familiar que está adoecido ou que precisa de cuidados mais intensos, alguma criança que nasceu
com algum tipo de deficiência. Então, a pobreza ela leva a preocupações importantes do dia a dia e causam o sofrimento, a tristeza, a depressão, a preocupação, a ansiedade, transtornos de ansiedade generalizadas. A cor da pele, a gente sabe que, embora tenha muita luta contra o racismo no Brasil, a gente sabe que as pessoas negras ainda sofrem bastante discriminação. Em alguns lugares, pessoas orientais também podem ser discriminadas, e então é outra variável que pode levar ao sofrimento, né? E além disso, em muitas entrevistas de emprego, a pessoa que é parda ou negra, elas são excluídas da entrevista pela própria cor da pele. Então, isso pode causar uma dificuldade também de conseguir manter a vida, de conseguir trabalhar, e também o racismo nas escolas, com as crianças. Então, outro fator que leva a pessoa a ficar vulnerável a ter um sofrimento mental importante. E a desigualdade social, claro, né? Que está relacionado com a pobreza. Nesse quadro aqui, a gente verifica a associação dos problemas de saúde mental com outras doenças. Isso aqui é o que a gente pode encontrar na nossa unidade básica de saúde ou na estratégia de saúde da família durante os nossos atendimentos. Então, aqui as primeiras doenças, elas não são infecciosas. Vamos ver então a associação, por exemplo, da depressão e da ansiedade com a doença coronariana. Nas 3 colunas seguintes, quanto maior o número, maior a associação, porque tem estudos confirmando essa associação. Então, o que a gente vê é que a depressão e a ansiedade, elas são fatores de riscos importantes para o desenvolvimento da doença coronariana, e elas pioram a aderência ao tratamento e também pioram o prognóstico do tratamento. Em seguida, relação entre depressão e acidente vascular cerebral. A gente vê que existe sim um fator de risco associado para quem tem depressão e quem vai desenvolver o acidente vascular cerebral. Mas a depressão ela não vai interferir na aderência ao tratamento do AVC, porém ela piora o prognóstico. A depressão e a ansiedade e o diabetes. A depressão e a ansiedade não são fatores de risco muito importantes para o desenvolvimento de diabetes, porém elas interferem na adesão ao tratamento e pioram o prognóstico também. Agora, a seguir, a gente tem outras situações que também comuns na atenção básica, entretanto, de doenças infecciosas ou infecto-contagiosas. A dependência química, que é, sim, uma situação de transtorno mental, de sofrimento mental, e aí a relação dessa dependência com HIV/AIDS. A gente vê que a dependência é um fator de risco moderado para o desenvolvimento, né, para a aquisição do HIV. Piora, sim, bastante a adesão ao tratamento e também piora o prognóstico. Presença de alcoolismo e tuberculose. Isso aqui é bastante comum a gente ver, infelizmente, na atenção básica. A gente percebe aqui pelo quadro que o alcoolismo é um fator de risco também moderado, não é muito importante para que a pessoa adquira a tuberculose, só que ela piora muito a adesão do tratamento, piora muito o prognóstico, porque muitas vezes a gente não consegue fazer a supervisão, a administração da medicação supervisionada com esses pacientes que fazem uso de álcool crônico, às vezes a gente vai procurá-lo para fazer a administração da dose supervisionada, a gente não encontra, ou ele está extremamente alcoolizado, e aí a gente tem que avaliar muito o risco-benefício da gente fornecer a medicação, porque a medicação para tuberculose, ela é hepatotóxica, se for junto com o alcoolismo, então ela piora essa possibilidade de desenvolver alguma hepatopatia. Então é muito importante a gente avaliar essa situação também.
Depressão e ansiedade com tuberculose, a gente vê que a depressão e a ansiedade não são fatores de risco para que a pessoa adquira tuberculose, mas ela piora a adesão ao tratamento e piora o prognóstico de certa forma. Na relação de saúde materna e infantil, o que nós vemos é a presença da depressão pós-nascimento, a depressão pós-parto, a depressão puerperal, todos os nomes que a gente pode pensar, e isso associado então com as deficiências no desenvolvimento da criança. Então, nós vemos que a depressão puerperal é um fator de risco para que o bebê desenvolva adequadamente, e a gente vê que ela não piora o tratamento nem o prognóstico, porque vai depender de como a criança vai ser tratada, provavelmente não vai ser pela mãe, vai ser por outros familiares, pai, avô, avó. Psicose puerperal e mortalidade infantil, risco altíssimo da mortalidade acontecer e não se aplica, não tem nenhum dado existente falando sobre a associação da aderência ao tratamento ou prognóstico. Mas a gente viu em sala de aula que é muito raro, entretanto, a possibilidade da mãe matar seu filho, né, na psicose, ela é muito alta, ela existe. Então, essas são as questões que a gente tem que prestar mais atenção na atenção básica. Então, as pessoas que têm AVC, doença coronariana, diabetes, hipertensão, tuberculose, HIV, a gente tem que pensar no transtorno mental que pode estar por trás disso ou que está acompanhando isso, impedindo que o paciente melhore ou faça a adesão ao tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre o alcoolismo e as intervenções que a gente pode realizar. Então, primeiro a gente pode detectar quais problemas podem estar relacionados ao alcoolismo, pensar que a pessoa que faz o uso do álcool de forma crônica, ela teve um começo, ela não entrou diretamente no vício ao álcool. Então, a gente tem que prestar atenção também naqueles jovens e adultos que estão bebendo com uma frequência mais aumentada do que o normal, porque eles podem se tornar um alcoólatra lá no futuro, mas a gente pode intervir cedo, pode intervir precoce para evitar isso. A gente tem que pensar quais as patologias podem ser agravadas pelo álcool, como a gente viu, tuberculose, principalmente aquelas patologias que exigem um controle maior. A gente vê também bastante dificuldade no dia a dia em pacientes jovens que são insulino dependentes, né, diabéticos, possuem diabetes tipo 1, que quando eles atingem já a adolescência e estão entrando na idade de adulto jovem, a gente vê que o alcoolismo é um problema porque ele baixa a glicemia e eles acabam se tornando, essas pessoas acabam se tornando às vezes muito rebeldes e querem acompanhar o grupo e não entendem que eles especificamente têm que tomar muito controladamente o álcool, então isso aí é um problema, a gente tem que interferir precocemente quando a gente sabe que a gente tem um jovem com diabetes tipo 1 na nossa área de atendimento. Avaliar esse consumo de álcool em todas as visitas que a gente fizer, em todas as consultas que a gente fizer, perguntar para o paciente como está o consumo de álcool em casa, porque a gente consegue intervir precocemente e salvar mesmo muitas pessoas de diversas situações lá na frente. A gente pode fazer diferença nisso aqui. Transtornos mentais graves e persistentes são outros transtornos que a gente vê no dia a dia do nosso atendimento. E o que a gente pode fazer? Identificar os fatores de risco. Então, lembrando que as pessoas que têm parentescos de primeiro grau
têm uma possibilidade maior de desenvolver, mas não é só isso, né? Os fatores ambientais, as condições que a pessoa vive. Então, reconhecer esses fatores de risco, reconhecer os sinais e sintomas de todos aqueles transtornos que nós já falamos nas aulas anteriores. E o diagnóstico precoce, claro, o diagnóstico quem vai dar é o médico, mas isso não impede da gente reconhecer os fatores de risco, sinais e sintomas e buscar um tratamento, uma consulta adequada para essas pessoas. E como que a gente vai atender pessoas que estão em crises psiquiátricas ou crises psíquicas? A gente tem que pensar que essas crises muitas vezes elas estão relacionadas também ao desespero da família. A pessoa também pode se mostrar desesperada, pode ter visões, ela sai da realidade onde ela está vivendo naquele momento e desarranjo. Quais as intervenções que a gente realiza? Encaminhamento para especialidades, não no momento, né? No momento a gente tem que acolher o paciente. A gente precisa realizar segmentos de longo prazo, verificar a adesão ao tratamento, se a pessoa está tomando a medicação de forma correta. A reabilitação psicossocial, reinserção social. Acolher, na hora da crise, a gente tem que acolher o paciente familiar, oferecer suporte, investir na qualificação profissional para que a gente tenha condições físicas e emocionais para atender essas pessoas que muitas vezes não é fácil, pode ser uma barreira para o profissional de saúde. Orientar sempre a família, evitar estigmas dos vizinhos, né? Quem puder ajudar, ótimo, bem-vindo. Quem não puder, então, que não interfira e que não façam comentários maldosos. A gente tem que manter o sigilo das informações do paciente e fornecer o melhor tratamento que a gente puder. Lembra que é um direito do paciente com um transtorno mental ou sofrimento mental ter acesso ao melhor tratamento do SUS, e isso a gente tem que oferecer também à família e ao paciente. E evitar ao máximo a internação psiquiátrica, que nós vimos que não traz muitos benefícios, a menos que ela seja assim, extremamente necessária, que a pessoa esteja sendo um risco para ela mesma, um risco para a família, e nesses casos tudo bem. Mas no dia a dia a gente tem que evitar supervisionar a medicação e oferecer suporte para a família, apoio. Que dessa forma, se a pessoa faz adesão ao tratamento correto, se a gente consegue reinseri-la socialmente, muitas vezes a gente consegue evitar que esse paciente entre em crise e ele fique estabilizado por muito tempo, sem precisar de intervenções maiores. Pensando nas crianças e adolescentes também, nós vimos lá no comecinho do ano que são pessoas também que estão propensas a desenvolver transtornos mentais, então a gente tem que avaliar, sempre que a gente atende uma criança ou um adolescente, avaliar com cuidado, com carinho, a história clínica, como que a família funciona, se tem vestígios ali de violência, de preconceito, como que essa criança vive, para a gente poder traçar os cuidados terapêuticos relacionados não só àquela queixa do momento, mas para manter uma saúde mental adequada durante o seu desenvolvimento. Retirar estigmas, por exemplo, a gente vê que alguns pais não aceitam que os filhos têm transtorno de hiperatividade ou déficit de atenção. Eles pensam que é normal da idade, que logo vai passar, e a gente tem que retirar isso. Não é normal a criança agir daquela forma que a gente está avaliando, que tem tratamento, que tem acompanhamento. Então, desculpa, orientar bem os pais e responsáveis para reconhecer que aquela criança pode estar em sofrimento e passando por dificuldades e que os pais podem ajudar, podem contribuir para que a criança não passe mais por isso. Os principais fatos que a gente deve avaliar são sintomas emocionais demonstrados por crianças e adolescentes, como, por exemplo, a ansiedade, os medos, incertezas, as tristezas que elas relatam ou aparentam,
alterações do apetite e do sono, ou come muito, ou come pouco, ou dorme muito, ou dorme pouco. Problemas de conduta, mentiras, pegar o que não é dela, e isso daí é agressividade. Então são coisas que a gente deve observar bem, orientar bastante os pais, que não é uma coisa comum e nem esperada nas crianças. Atrasos no desenvolvimento, dificuldade de relacionamento, especialmente em crianças com em torno de 10, 11 anos e adolescentes, avaliar o risco ou o próprio uso de drogas ilícitas. Então, além da avaliação, a equipe deve agir, então, discutindo os casos com a família. Primeiro lugar, né, os responsáveis, talvez não sejam os pais, talvez a criança viva com os avós. Então, conversar com os responsáveis dessa criança, escolas e professores, muitas vezes as queixas que levam os pais ou responsáveis procurarem atendimento, essas queixas vêm dos professores. Eles relatam: olha, seu filho não está acompanhando a matéria, olha, seu filho pegou tal coisa do colega, bateu no colega. Então, procurar discutir o caso com a família, se possível com as escolas e professores, ou se for uma família bem orientada, a família mesmo pode conversar com os professores e fazer esse intercâmbio entre nós da saúde e a escola. Em casos que a família se torna negligente, que a gente vê que a criança está em sofrimento intenso, a gente aciona o conselho tutelar, mas a gente também pode conversar e pedir apoio do NASF para a estratégia de saúde da família e encaminhar para atendimento especializado, se for o caso, de acordo com o que for necessário e o que tiver disponível no município, né? O centro de atenção psicossocial, se tiver o AD, ótimo, se tiver o I, ótimo, mas às vezes não vai ter nenhum dos dois, vai ter só o CAPS e a gente tem que procurar inserir as crianças e os adolescentes em algum atendimento especializado, terapia, tratamento medicamentoso, para que ela tenha uma melhor qualidade de vida. No geral, falando da população como um todo, crianças, adultos, idosos, mulheres, pessoas que estão em condições vulneráveis para o transtorno ou sofrimento mental, o que a equipe de saúde e nós, enfermeiras especificamente, devemos fazer? Identificar os fatores de risco, identificar os sinais e sintomas, conversar bastante com essa pessoa, estimulando a autoestima, a participação social e formas de enfrentamento, locais que ela possa se sentir acolhida e ajudá-la a passar por este momento de sofrimento, como por exemplo, igrejas, meditação, acupuntura, atividades físicas, terapias, aquilo que a gente tiver disponível. A fonte consultada para essa aula foi o Caderno de Atenção Básica de Saúde Mental do ano de 2013. Lembra vocês que se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo, questões, me encaminhem por e-mail, pelo Gmail ou pela área do aluno, a gente conversa melhor sobre o assunto. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula.